No segundo dia do último encontro de mentoria que a gente teve lá em São Paulo, um dos mentorados levantou uma conversa sobre um tema importante: rentabilidade e volume. Ele estava num dilema em que ele não sabia o que ele priorizava. Se ele priorizava fazer volume, construir volume no negócio dele, ou seja, volume que eu digo é volume de faturamento, aumentar o tamanho do faturamento dele. Ele estava em dúvida se ele fazia isso ou se ele se concentrava em rentabilidade, em lucro, em lucrar mais. E vários alunos opinaram. Uns opinaram que ele estava no momento de fazer volume, outros opinaram que o volume não fazia sentido se não tivesse rentabilidade. E a maioria das opiniões, ela tem o seu grau de certeza, né? Tem o seu grau de assertividade, outras são questões de ponto de vista, na realidade. Eu vou te falar qual foi a minha posição em relação a isso. Eu sei que essa é uma dúvida comum, independente do teu negócio, mesmo que você não tenha um e-commerce. Se você tem uma estrutura para o teu negócio, se você tem equipe, se você investe em publicidade, você lida com esse problema também. Rentabilidade ou volume? Como é que eu foco nisso? Eu estou aumentando meu faturamento, mas não estou aumentando meu lucro. Será que isso é saudável? Minha posição, com toda a experiência que eu já passei no mundo dos negócios nos últimos anos, é difícil você atingir a rentabilidade sem o volume. Por quê? Não adianta você que está começando agora querer focar só em rentabilidade, porque você precisa de um pouco de volume para fazer com que a estrutura do teu negócio gire. Pensa bem, vamos pegar um exemplo assim. A pessoa está começando agora, ela sabe que ela precisa de um volume de faturamento para poder fazer com que a engrenagem do negócio gire. E a engrenagem que eu digo é bancar os custos iniciais do negócio, né, pagar fornecedor, pagar as ferramentas que você tem que pagar, retirar o teu Prolabore, pagar até uma estrutura física que de repente você tenha, negociar melhores preços com o teu fornecedor. E é difícil você fazer isso sem volume. Eu sei que você está começando, eu sei que você precisa de lucro, mas no início, infelizmente, o volume ele é mais importante do que a lucratividade. Porque o que adianta você fazer 10 vendas no mês com um lucro enorme se você não tem volume suficiente para custear a tua operação? Não faz sentido. Não faz sentido isso. Você lá na frente vai bater naquele problema de fluxo de caixa. Porque o lucro que você está tendo, ele percentualmente em cima de cada venda, ele pode até ser alto, mas no final do mês, esse lucro, como você não vendeu tanto, ele não vai ser grande coisa. Então você não pode focar em rentabilidade no início, você tem que focar em volume. Pelo menos um volume inicial. Qual o mínimo de faturamento que o teu negócio tem que fazer mensalmente para se pagar? Esse é o meu conceito, tá? Siga ele que você vai ver total diferença. Agora entra aí a parte do método. Coloque as tuas contas no papel. Qual o mínimo de faturamento que você precisa gerar para bancar os custos do teu negócio no mês, tá? Isso é mensalmente, beleza? Então você vai trabalhar o mês, você vai começar o mês trabalhando em busca desse volume. Ó, esse mês eu tenho 20 mil reais de contas para pagar. Eu tenho 20 mil reais de contas para pagar esse mês. Beleza, você vai começar o teu mês com a meta de gerar 20 mil de faturamento. 20 mil para entrar no teu caixa. Beleza? Atingiu esses 20 mil, aí você consegue mudar o teu foco no mês. Começar a direcionar a tua atenção para aqueles produtos, para aqueles serviços que te dão uma rentabilidade maior, mas não necessariamente te dão volume. Entendeu? Essa é a jogada. Trabalhe para buscar o mais rápido possível o seu volume. E depois que você atingir esse volume, você foca em aumentar a lucratividade. Como é que você muda esse foco de uma hora para outra? É simples. Você no teu portfólio, você tem que ter produtos que te dão volume, ou seja, que tem muito valor agregado, não necessariamente tem uma boa margem, mas tem demanda, tem muita procura e você tem muita condição de vender ele. Esses são produtos de volume. E você tem que ter também os teus produtos de rentabilidade, que são aqueles produtos que não necessariamente têm volume, mas quando você vende ele, você conquista aí um bom lucro, ganha um bom dinheiro de lucro. No início, você foca nos volumosos, você foca em fazer o volume e depois você foca em rentabilidade. Esse é o primeiro passo da estratégia que eu uso. O segundo passo é o seguinte, é você trabalhar de forma consistente o volume do seu negócio, visando crescimento contínuo,
tá? E visando crescimento de longo prazo. Trabalhe sempre o volume. E o que você vai fazer com a rentabilidade? A rentabilidade você vai trabalhar os clientes que já existem. Então, ou seja, você sempre vai trabalhar volume na captação de clientes. Você vai investir em captação de clientes, você vai trazer novos clientes para comprarem esses produtos de volume, esses produtos de massa, e para esses clientes você vai construir um trabalho, construir uma estratégia de oferecer um outro produto, que aí sim é um produto de rentabilidade. Isso vai fazer com que a tua margem de lucro média no final do mês ela seja muito mais consistente e muito mais significativa para o teu negócio. Tá? Lógico, galera, que tudo isso que eu falei aqui só é relevante se, para você obter o volume, você tem que ter aquela margem de lucro mínima, né? Não adianta fazer volume tendo prejuízo. Isso daí é regra de negócio. Vender com prejuízo, não. Venda no máximo, empatando ali, ou com uma margem mínima de 5, 10% para você fazer volume, mas é lógico que esses 5, 10% é só um parâmetro. Lembra em outro vídeo que eu falei de 25 e 30 em margem mínima para o e-commerce? Aquilo ali é o ideal. Bom, para mais estratégias de negócio, para mais sacadas de negócio como essa, você precisa entrar na minha lista VIP. É para lá que eu envio o meu melhor conteúdo. Se você não tá, você está perdendo. Para entrar na lista VIP é gratuito. Você aqui embaixo acessa um link, acessa lá, cadastra o teu e-mail e 1 ou 2 vezes por semana eu vou te enviar um e-mail com um conteúdo super relevante. Eu sou Bruno de Oliveira do E-Commerce na Prática, um grande abraço e até o próximo vídeo.